Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos vocês. Sempre bom estarmos juntos. E nós temos feito isso já de longa data. A cada semana reservamos um ligeiro momento durante a semana para refletirmos juntos sobre o assunto que compartilhamos com outros irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica de cada sábado. Hoje vamos pensar sobre o que compartilharemos no próximo sábado, dia 13 de dezembro de 2025, quando nos reunirmos em nossas rodas de estudo bíblico, no momento da nossa reunião chamada Escola Bíblica, e vamos refletir e pensar juntos sobre algum assunto na palavra do Senhor. Como nestes sábados nós estamos a pensar sobre o período bíblico dos juízes, no próximo sábado estaremos pensando sobre o trabalho de Gideão, que foi o 5º juiz levantado por Deus para socorrer Israel. E nós vamos observar que Gideão, assim como Débora no sábado passado, o trabalho que eles desenvolveram é rico em informações, de tal maneira que o tempo da nossa reflexão é insuficiente para nós descermos a uma maioria dos detalhes. Então, o nosso trabalho ele se constitui uma síntese, e a tentativa é de abordar os principais fatos relacionados ao trabalho que esses juízes fizeram. Foi assim no sábado passado, quando pensamos sobre Débora, seu trabalho, a sua atitude, sua personalidade, sua forma de se dirigir ao povo, a seriedade do seu trabalho, a imparcialidade das suas ações, o seu total desprezo ao medo e a sua total demonstração de coragem e de demonstração de disposição para a obra em que ela foi destacada para realizar. Mas foram muitos os detalhes e nós fizemos apenas uma abordagem geral para dizer que ela atuou e pela sua entrega nas mãos do Senhor, ela fez um trabalho eficaz e colocou em liberdade os israelitas. Hoje nós vamos pensar sobre Gideão. Gideão também tem uma folha de trabalho, muitos aspectos são abordados para destacar o trabalho que esse grande homem de Deus realizou em favor de sua nação, de seu povo, os israelitas. Mas eu abro aqui um parênteses para dizer e lembrar aos irmãos que mais à frente nós estaremos falando sobre outros juízes. Em relação ao trabalho deles, temos muito pouco registrado. O que difere desses dois personagens principalmente, Débora, que falamos no sábado passado, Gideão, que estamos aqui hoje nos assentando para conversar e ouvir sobre ele, assim como outros juízes também que
em relação a quem nós temos bastante informações. Por exemplo, à frente nós vamos pensar sobre o trabalho de Sansão. Se tornou um homem notável na literatura bíblica, dado as peculiaridades que envolveu a sua pessoa. Mas hoje nós vamos pensar sobre Gideão, esse homem que a Bíblia vai destacá-lo como sendo aquele a quem o Senhor aborda e o convida para o trabalho de libertação dos israelitas, de debaixo da opressão que eles estavam sofrendo. O trabalho de Gideão, e que está à nossa disposição para consulta e para fundamentar as nossas proposições, o trabalho dele está registrado nos capítulos 6, 7 e 8 do livro dos Juízes. E o nosso texto base está no verso 14 do capítulo 6 desse livro. E o verso 14, bastante conhecido dos leitores da Bíblia, está registrado assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? A construção da frase que nós temos aqui no verso 14, importante que os irmãos atentem para a forma como a palavra, a frase, a ideia, a mensagem é construída na frase. Ela termina dizendo: Não te enviei eu? Na nossa forma de falar, se a gente falar isso para alguém nesse formato, a resposta, como resposta, nós vamos ter talvez uma pergunta daquele a quem nós comunicamos a mensagem. Quando diz não te enviei eu, e a resposta talvez daquela pessoa a quem a gente se dirige seria: mas você me mandou? É que essa construção, na verdade, é uma forma que a língua hebraica normalmente se constrói para falar de uma mensagem. É como Débora, não sei se vocês se lembram, quando Débora chama Baraque, ela diz: olha, você vai fazer tal e tal coisa. E ela termina nessa mesma maneira, dizendo: por acaso o Senhor não te mandou? Mas Baraque ainda não sabia, ela estava comunicando naquela hora. Então a gente pode construir esse verso 14, essa ordem, dizendo assim: então o Senhor olhou para ele e disse, quando o anjo do Senhor olha para Gideão, disse assim: olha, eu vou te enviar nesta tua força, e de tal maneira você vai ser amparado por mim, que você vai livrar Israel da mão dos midianitas. É com você que eu vou trabalhar e vou te sustentar e vou te fortalecer ao ponto de você ser o líder que vai trabalhar na libertação do seu povo. Mais ou menos assim. Mas o fato é que Gideão foi levantado por Deus numa visita que ele recebe de um anjo do Senhor. E destaque aqui, a expressão anjo do Senhor é uma expressão que denota que um homem, na verdade, visitou Gideão. Talvez ele até tenha se assustado, porque ele estava fazendo um trabalho meio que às escondidas, meio que apressado, com medo dos midianitas chegarem. E quando chega um homem estranho, depois da conversa, que ele vai entender que, na verdade, era o anjo do Senhor, e não simplesmente um homem qualquer. Mas o fato que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas e por outros povos que Abraão
digo que se juntaram para formar o exército que lutaram contra os israelitas. Na introdução nós vamos dizer que depois da intervenção divina que libertou os israelitas da opressão dos cananitas, sob a liderança de Débora, as tribos viveram em paz por 40 anos. Contudo, novamente se envolveram com a idolatria dos povos da terra, e o resultado foi nova subjugação debaixo da força de um povo idólatra, os midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas era um povo que eram descendentes. Esses midianitas, eles eram descendentes de Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. E esses midianitas, eles habitavam nas montanhas, na parte norte do território de Canaã, e eram frequentemente nômades, e eles eram comerciantes. Aqui no contexto de Juízes 6, eles se aliaram a outros povos para invadir e saquear as plantações dos israelitas, acampando em suas terras e destruindo a produção de alimentos, e fizeram isso por 7 anos. E isso levou Israel a uma grande pobreza, a um estado de miséria muito profundo. E os midianitas não foram sozinhos. Os midianitas, eles se juntaram a outros povos. Por exemplo, os amalequitas. Esses amalequitas eram descendentes de Amaleque. E Amaleque foi um neto de Esaú. Esaú, a gente lembra, foi o irmão gêmeo de Jacó, que depois veio a ser chamado Israel. E os amalequitas também eram um povo errante. Eles também praticavam assaltos e roubos. Tinham uma inimizade antiga com Israel, tendo sido os primeiros dos povos a atacar Israel quando eles saíram do Egito. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 17. Eles também viviam na região do Negueb, do norte, perto da fronteira de Edom. E além dos amalequitas, os midianitas se juntaram também a outros povos do Oriente. E esse termo povos do Oriente é um termo mais geral que se refere a outros povos, a outras tribos nômades que habitavam também no deserto, e eles se juntaram aos midianitas. Os midianitas se juntaram a eles para atacar Israel. Pelos relatos, percebe-se que os midianitas se juntaram então a outros povos e por 7 anos atacaram os israelitas de tal modo que por pouco não os destruíram totalmente. Acuados e com medo, as tribos de Israel sobreviveram com o alimento que conseguiram esconder em covas abertas nas montanhas e dos animais que eles mantinham ao redor deles, bem perto deles. Os midianitas, eles sufocaram Israel por até quase nada sobrar de tudo que eles tinham e produziam. Detalhe interessante, os midianitas não atacavam o povo de Israel, eles atacavam a produção de Israel. Atacaram tanto a produção dos animais quanto da produção agrícola. Olha como está descrito nos primeiros versos do capítulo 6 do livro dos Juízes. A partir do verso 1 vai dizer: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e isso depois de 40 anos de sossego, de vida normal, depois do livramento de Débora. E o Senhor, dado a esse mal que eles fizeram, adorando outros deuses, o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, para esconder os animais, para esconder os mantimentos, para esconder tudo que eles produziam da mão dos midianitas. E olha
No verso 3 está exatamente a explicação e a justificativa do que está no verso 2. Porque sucedia que, semeando Israel, quer dizer, plantando, cultivando, no momento da colheita, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os povos do Oriente, como já dissemos, subiam contra os israelitas, e punham-se contra eles no campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mandamento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. No verso 4 é uma informação geográfica interessante. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos do Oriente, eles habitavam no extremo leste do território de Canaã, entre a terra que pertencia ao território de Canaã e o deserto, o grande deserto que separa as terras de Canaã da Babilônia. É uma área desértica muito vasta. E eles habitavam nessa fronteira ali, no extremo leste. E veja, quando fala que eles desceram até Gaza, Gaza estava na região dos filisteus, da Filístia, portanto muito próxima do mar Mediterrâneo. Isso quer dizer que eles invadiram quase todo o território de Canaã. Eles invadiram todas as terras, de tal maneira que todas as 12 tribos de Israel devem ter sido afetadas pelo saque, pelo trabalho, pelo roubo que os midianitas impuseram contra a produção de Israel. E o verso 5 tem uma outra informação. Eles eram imbatíveis, porque eles subiam como os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então veja só, não era o que vinha lá uma meia dúzia de homens e saqueava alguma coisa. Eles vinham em bandos. Veja que eles armavam tendas no território de Canaã. Eles se organizavam ali, e eles traziam tudo o que eles podiam. Desde produção agrícola, trigo, cevada, frutas, verduras, animais de grande porte ou de pequeno porte. Então eles reuniam tudo, eles roubavam tudo, eles pilhavam tudo. E a informação que diz que eles vinham como gafanhotos, quer dizer, eles eram imbatíveis. Israel não tinha uma estrutura para suportar o trabalho deles, para confrontar esse povo. E o verso 6 vai dizer: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e empobrecido, quando eles se viram cercados, acuados, eles clamaram ao Senhor. E sucedeu que aqui nós temos uma mensagem, umas informações interessantes. Como eu disse, há muitos detalhes que envolvem o trabalho e a pessoa, o chamado de Gideão. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Dos versos 7 até o verso 10, a gente tem uma informação interessante. Veio um profeta, Deus, o texto não nomina, não diz quem foi esse profeta, mas houve um homem de Deus que alertou os israelitas sobre o que estava acontecendo. Diz: olha, vocês sabem que os vossos antepassados já contaram para vocês, eu trabalhei já por vocês lá no passado. Desde quando vocês estavam escravos, lá os vossos antepassados escravos no Egito, eu trabalhei em favor de vocês, e por mão forte, por milagre, eu fiz que vocês chegassem a essa terra, em Canaã. Eu fiz isso. E eu sou o Senhor vosso Deus. E eu estou com vocês. Mas o livramento não apareceu. Parece que eles não deram muita atenção
ao cuidado, à mensagem que veio a eles da parte de Deus. E preste atenção aqui ao texto, que quando Gideão conversa com o anjo de Deus, parece que Gideão faz lembrar ao anjo estas informações do profeta. E a gente vai ver que isso se deu. Quando Gideão é chamado, ele lembra disso, mas escuta, mas eu já ouvi essa conversa antes. Um homem se dizendo homem de Deus já veio entre nós contou uma porção de histórias da parte do que aconteceu com os nossos antepassados, mas até agora tudo continua na mesma. A gente vai verificar no andamento da nossa reflexão que esse foi o diálogo que Gideão manteve com o anjo de Deus. Ele invoca, ele reclama a palavra do profeta. Agora ele lança em rosto no anjo. Diz, olha, mas se o senhor está falando isso, mas já veio um profeta antes do senhor aqui e falou coisas que ainda não aconteceram, né? A gente vai ver no andamento aqui da nossa reflexão. Na reflexão 1, nós vamos dizer que debaixo de tamanha humilhação o povo clama novamente, como já dissemos. E sem forças, a única alternativa que tinham era apelar para o auxílio divino. Eles clamam ao Senhor, como está em Juízes capítulo 6 e o verso 7. Foi em resposta ao clamor deles que um homem da tribo de Manassés, chamado Gideão, foi despertado por Deus para liderar as ações para livrar os israelitas. Veja, mas entre o clamor dos israelitas e o chamado de Gideão, há o episódio que a gente comentou nos versos 7 a 10 aqui do capítulo 6, o episódio da vinda de um profeta, dizendo a eles a mensagem da parte de Deus e que eles deviam prestar atenção. Muito bem, e aí Gideão, ao que tudo indica, estava trabalhando apressado e sozinho para não ser visto pelos opressores. Ele estava ali afadigado, colhendo rapidamente alguma coisa que pudesse para poder levar para sua casa, para sua família, e de repente um homem, que era na verdade um anjo, chega ao lugar onde Gideão estava e anuncia: você irá liderar as atividades para a retirada dos midianitas do vosso meio. E ele questiona e ele reluta. É o que a gente vê no capítulo 6, a partir do verso 11 até o 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, onde Gideão estava trabalhando. E Gideão, seu filho de Joás, portanto, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor falou com ele e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, como uma conversa, imagine você, ele estava trabalhando apressado, de repente surge um homem, talvez que susto, ele pudesse pensar, mas esse deve ser um dos homens dos amalequitas, e ele ficou talvez assustado, mas o homem não mostrava ser um guerreiro, não mostrava ser um lutador, ele não veio com carros, não veio com tendas, não veio com nenhum aparato de luta, o homem estava sozinho, de mãos livres. E aí Gideão toma alento e vai responder: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Lembra da conversa do profeta? O profeta já havia falado com eles, já havia feito eles lembrado da história do passado, do que Deus havia feito com seus antepassados. E ele reclama aqui, Gideão reclama para o anjo: nós sabemos, nós já ouvimos tantas histórias, porém agora o Senhor nos desamparou. Ele já conta que ele fez muita coisa por nós, pelos nossos antepassados, mas ele não tem feito nada para nos livrar da mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele através do olhar do anjo e disse: é você,
o homem que vai livrar os midianitas, os israelitas, a vossa nação, da mão dos midianitas. E naquela frase que nós falamos, na forma de finalizar a frase, não te enviei eu, essa palavra também tem o sentido do encorajamento e da confirmação. Eu estou falando que você vai trabalhar e vai ser usado por mim para livrar o teu povo da mão dos midianitas. Coisa muito bonita isso, né? Infelizmente a gente tem que caminhar e não dá para a gente parar aqui para nos deter mais detalhes. E o importante é sabermos que a ação de Deus veio sobre Gideão e ele fez o trabalho que a gente sabe que ele fez. Na sequência 1, vamos lembrar que a forma como Gideão foi abordado e a surpresa dele diante do anjo do Senhor se assemelha muito bem às reações encontradas em pessoas até hoje, ao serem surpreendidas pelo Evangelho. Por um lado, ficam surpresas com as revelações da palavra de Deus, e por outro, ficam tomadas por dúvidas e inseguras. Gideão não se aproximou do anjo e deu-lhe um abraço para dizer: olha só, isso é tudo que a gente precisa, o que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso providenciar, de que maneira isso vai acontecer. Não, Gideão coloca-se na defensiva. Aliás, na defensiva de uma forma até acusatória contra a mensagem do anjo. Se Deus é tão bom, nós não dizemos isso? Nós não vimos pessoas dizer bom, isso também? Se Deus é tão bom, por que tantas pessoas em sofrimento? Porque na minha casa, na minha vida, eu tenho experimentado tanta dor, tanta opressão, tanto sofrimento. Não tem sido assim comigo e com você também? Você já não ouviu alguém da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, de amizades? Alguém já não falou isso? Se você fala de um Deus tão bom, por que tanto sofrimento? Por que comigo? Para essas pessoas, o Evangelho é bom demais, contudo, se sentem inseguras, fragilizadas e até ameaçadas pelo confronto que a palavra de Deus provoca ante a realidade delas. E não raro, o evangelizado entra em um estado de piora, à semelhança de Gideão, por se achar incapaz e indigno de tamanhas graças oferecidas pela palavra do Senhor. Olha o que está escrito aí no verso 15 de Juízes capítulo 6. E Gideão disse: ai, Senhor meu, olha só, o Senhor está falando isso para mim, mas com que eu livrarei Israel? E olha a forma como ele se rebaixa, como ele se apequena diante de tão audaciosa mensagem. Eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele era da tribo de Manassés. A minha família é mais pobre dessa tribo. O senhor não está vendo? Talvez ele dissesse: eu estou aqui até arriscando a minha vida, mas eu preciso levar comida para casa. Nós estamos famintos lá, totalmente enfraquecidos. E eu sou o menor da casa de meu pai. Essa atitude de Gideão, ela é muito bonita e ela reflete uma realidade, repito aqui, uma realidade bem familiar nossa. Que coisa. Talvez você que está me ouvindo vive uma realidade na sua casa, na sua família, e você se sente tão perdido, tão ameaçado, tão fragilizado, tão humilhado. E vem alguém para dizer: é com você, está nas tuas mãos o lutar, a decisão, a iniciativa. Mas a conversa fluiu e Gideão como que tivesse acordado. E aí ele passou a dar atenção. É o que está aí na reflexão 2, que passado o susto
e refeito em suas convicções, ele confessa sua fé em meio à sua fraqueza. Olha só nos versos 22 até o 24. Então viu Gideão, depois dele colocar Deus à prova, que era o anjo do Senhor. Lembra que eu falei? Quando o anjo do Senhor, lá está escrito no texto, apareceu, foi um homem qualquer. Mas depois de conversar, depois de alguma conversa mais aprofundada, ele entendeu que ele falara com o anjo do Senhor. E ele exclamou dizendo: Senhor, eu vi o teu anjo face a face. E alguma coisa o Senhor lhe falou ao ouvido, dizendo: seja paz, a paz contigo. Você não vai morrer, fique em paz. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom, ou o Senhor é paz. Ele não veio aqui para atentar contra a minha vida. Eu vi o Senhor face a face, mas o objetivo do Senhor não era me tirar a vida, era me trazer uma mensagem de paz. E a expressão aí do texto está dizendo que até o dia de hoje está em Ofra, esse altar lá na terra dos Abiezritas. É isso, Deus é paz. É possível que a gente encontre paz em Deus, mesmo diante da pobreza, da tristeza, da dor, do medo, do susto, da miséria. Deus é paz, Jeová Shalom. O altar que ele construiu ali e adorou ao Senhor naquele lugar, convicto de que era a hora de libertação do seu povo, que aquele momento havia chegado e que estava em suas mãos o agir. Ele inicia suas atividades ali adorando a Deus, e ele destrói o principal altar dedicado a Baal. Ele continua tão disposto a expulsar todos os inimigos do seu povo e tão convicto de que isso seria possível, que ele até exagera na quantidade de homens convocados para lutarem contra os amalequitas. Deus lhe fez ver que a vitória não seria pela força dele, mas seria pelo agir de Deus. Olha o que está escrito em Juízes no capítulo 7. Depois de toda aquela conversa, depois de toda aquela prova de que Deus realmente estava com eles, com ele em particular, e que ele seria o homem a quem Deus haveria de usar para libertar Israel, ele se empolgou. E ele chama um grande exército de israelitas, um grande exército de homens, apesar de que o seu grande exército era muito menor em número de pessoas do que o exército dos midianitas e amalequitas e de outros povos do Oriente que havia se levantado contra eles. Então ele faz um altar e ele adora ao Senhor. Olha só, Juízes no capítulo 7, a partir do verso 1. Então Jerubaal, que é o mesmo Gideão, Jerubaal foi um nome que foi um nome que ele recebeu, não é? Um cognome que a gente usa chamar, ou até um apelido, uma forma de chamar. Jerubaal significa aquele que luta com Baal. Ele lutou e ele derrubou, lutou contra Baal, e ele derrubou o altar que estava ali erguido para adoração de Baal, e ele foi chamado então Jerubaal, aquele que luta com Baal. E ele se levanta de madrugada, e ele junta muito povo com ele, e eles se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, você juntou muita gente, para eu dar os midianitas na mão de vocês. É muita gente. Se você lutar com toda essa gente, vocês vão depois lá na frente dizer: não, nós lutamos porque a gente tinha uma quantidade de pessoas suficiente e preparada. Agora, pois, o verso 3:
apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo que havia sido chamado por Gideão 22.000 homens. Se 22.000 homens foram, e se eles ficaram, se Gideão ficou com 10.000, ele tinha um exército de 32.000 homens. Mas os exércitos dos midianitas eram 135.000 pessoas, pelo menos. Não é? No verso 4 vai continuar dizendo: e disse o Senhor a Gideão: ainda é muita gente, você não precisa de 10.000. E ele diz: olha, vamos testar essas pessoas. E é o seguinte: eu vou mostrar para você com quantos você vai lutar. Chama esses 10.000, o momento é calor, está quente. Fala para esses descerem a uma fonte de água, para eles beberem água de lá. E eu vou te indicar: aqueles que lamberem a sua água como o cão, você vai se botar à parte. E aqueles que se ajoelharem de 4 para poder beber água, você separa a parte também. E aqueles que beberam água como um cão, apenas com a mão pegava um pouco d'água e na outra mão mantinha a espada, então foram apenas 300 homens. E Deus diz: olha, é com esses que você vai lutar, apenas com 300. Na sequência 2, nós vamos dizer que o trabalho desenvolvido por Gideão como juiz foi uma forma extraordinária. Deus deu para ele a vitória contra os midianitas e contra os amalequitas. E ele voltou para casa com os seus 300 homens. Há um detalhe interessante que nós temos, que à noite, Gideão, ele mais um, eles se aproximaram tanto dos exércitos dos midianitas. Por quê? Porque como aquela época era luta física, etc., ele visitou, ele foi consultar ou sondar o exército inimigo de noite. E eles chegaram tão perto que eles ouviram a conversa lá. Depois ele volta e ele prepara o povo para lutar contra os amalequitas. E eram 300. Não é? E na sequência 2, então, estamos a dizer que o trabalho desenvolvido por Gideão como juiz em todo Israel foi notório. A forma como foi abordado por Deus e a maneira como reagiu diante do anjo do Senhor mereceu destaque pelo autor sagrado. Não menos foi o desfecho e a forma maravilhosa como o Senhor agiu através dele. Com apenas 300 homens e sem nenhum deles usando a espada, Deus desbaratou o exército numeroso em multidão. Olha, no capítulo 7, verso 7, depois o 22, diz assim no verso 7: disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. E Gideão foi. E ele separou os 300 em 3 companhias, cada um levando acesa uma tocha dentro de um vaso, porque eles foram de noite. Chegou num determinado momento, eles quebraram o vaso, que apareceu o fogo, e eles tocaram a buzina, e os midianitas no escuro da noite. Eles não sabiam exatamente quem estava perto deles. O barulho que ressoou no vale parecia aos midianitas que o exército dos israelitas estavam vindo sobre eles, e eles acabaram se autodestruindo, e eles foram derrotados, não é? A partir do verso 22 vai dizer: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, lá dos midianitas, porque eles estavam no escuro, e eles viram as tochas de fogo no alto da montanha, e o barulho das buzinas, e eles fugiram. É o que está escrito aí no verso 22. Eles desapareceram, deixaram tudo para trás. Então os homens de Israel e de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bet-bara, a saber, o Jordão,
Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara, do Jordão. Aqui está dizendo que eles foram, eles enxotaram, eles perseguiram os amalequitas, os midianitas, até que eles foram totalmente levados para fora dos limites das terras de Israel, das terras de Canaã. E na reflexão 3, para a gente concluir, vamos dizer que é comum aos que executam grandes trabalhos serem reconhecidos e eleitos líderes pelo povo. Com Gideão não foi diferente. Depois de tão expressiva atividade que levou o povo à liberdade, Gideão foi tamanhamente reconhecido pelos israelitas que eles o quiseram eleger como governador deles. Mas Gideão não aceitou. Uma bela lição para os trabalhadores do reino. Aí nós vamos ver capítulo 8, versos 22 e 23 para a gente encerrar, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que está escrito aqui, porque nós vamos refletir na nossa próxima reflexão, nós vamos refletir sobre um trabalho de um dos filhos de Gideão. Gideão rejeitou a proposta de ser governador sobre os israelitas, mas um filho dele, um dos 71 filhos dele, tentou usurpar dessa força. Gideão rejeitou, mas o filho quis aceitar. Isso vai dar um trabalho muito grande para os israelitas. E aí, sobre Gideão, então, está escrito: os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Quer dizer, eles quiseram criar uma dinastia real a partir de Gideão. O Gideão, depois os filhos, depois o neto e assim por diante. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Deus é o governador de cada um de nós. Deus é o nosso Senhor. E disse mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque eles tinham um pendente de ouro que eles saquearam do arraial dos midianitas. Apenas fez esse pedido ao povo. O fato é que o povo provocou para que ele, depois de tão grande trabalho, ele governasse sobre eles, os israelitas, mas Gideão, não aceitou. Gideão varreu os midianitas das terras de Israel, nós concluímos aí, e o sossego durou por 40 anos. É o que está escrito no verso 28 do capítulo 8 do livro dos Juízes. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. É isso. Quando Deus age em nosso favor e quando nos colocamos nas mãos do Senhor, o resultado é a graça abundantemente manifestada sobre a vida de cada um de nós. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!